Deus é fiel. Livro de 1 Reis. Glória a Jesus. Obrigado. 1 Reis, capítulo, aleluia, a partir do versículo 3. 1 Reis 3:3, onde Salomão, aqui no subtítulo, pede a Deus sabedoria. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Eterno: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos. Só abrindo aqui um parêntese, que às vezes nós, por não conhecer esses lugares altos, a gente faz várias projeções, né? Tira agora até mesmo conclusões precipitadas, só abrindo-se um parênteses aqui, porque dentre muitos lugares que faziam adoração, enquanto o templo não era construído, até, aleluia, glória a Jesus, no Monte Moriá, aonde foi provado, né, Abraão, louvado seja Deus, que seu filho, ali o povo também adorava e fazia sacrifício também no Moriá, enquanto não tinha templo, só para você entender. Que às vezes você lendo aqui pode dizer, ah não, ele amava a Deus, mas ele fazia sacrifício, queimava incenso em lugares altos, pensando que talvez esse lugar fosse um lugar qualquer. Não, era um lugar, louvado seja Deus, né, de excelência, um lugar, e monte, quando a gente sobe um monte, a gente tenta ir em um lugar mais alto. A gente pode adorar a Deus, pastor, dentro de nossa casa, bem, mas quando você manifesta o desejo de subir um monte, você está dizendo, eu estou subindo mais alto, quanto mais alto eu puder, melhor para adorar a Deus. Só para ficar aqui consignado. Versículo 4. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Está vendo, meus irmãos? Aleluia. E ali, deixa eu ver, glória a Jesus, naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos, e em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. E Salomão, versículo 6, respondeu, foste muito bondoso com teu pai Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riqueza... Será que nós pediríamos isso aí? Pediríamos, né? Nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo. Eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Aí no versículo 14, para encerrar, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos,
como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Deus de amor, Deus de bondade, Pai da eternidade, muito obrigado, Pai Santo de poder e glória, por essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Irmãos, eu poderia fechar a Bíblia aqui, ir para minha casa, porque eu, sinceramente, eu entendi o que Deus está falando aqui pela tua palavra. Aleluia. Mas vamos, aleluia, discernir um pouquinho aqui, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que está falando de forma mais clara, uma vez que talvez você possa não ter entendido. Salomão, ele foi um homem, aleluia, diante de muitos reis, né? Muitos reis tiveram um reinado longo, prolongado, né? Engraçado que o reinado de Salomão ele começou antes do seu pai falecer, ele ainda ficou por volta de 5 anos ainda. E eu até, conversando com a primeira dama, que a gente às vezes não entende, né, meus irmãos? Por que Salomão ele começou a reinar quando seu pai ainda estava vivo, né? Seu pai, com avançada idade, ele começou a reinar, novo ainda, mas começou a reinar. E eu entendo por quê. Primeiro que na família de Davi tinha muitos problemas, muitas mulheres, muitos problemas. Muitas mulheres, muitos filhos. Eu não vou entrar nas mulheres de Salomão. Aleluia, glória a Jesus. 1000 mulheres. 1000 mulheres é muita coisa. Aleluia, glória a Jesus. Né? 700 esposas, 300 concubinas e por aí vai. Aleluia, glória a Jesus. Mas eu quero falar a respeito de Davi, que desde quando que caiu com Betseba, isso foi, aleluia, glória a Jesus, como uma espécie de uma maldição sobre a família dele, né? E ali houve aquele confronto. Se eu for adentrar muito por Davi, não vou acabar falando de Salomão. Mas só para você entender que o próprio irmão matou o outro, não é mesmo? Porque abusou da meia-irmã, e aí o meio-irmão matou o outro. Tudo isso foi por causa de uma queda, de uma atitude mal tomada de Davi, que ali, você que conhece muito bem a Bíblia, vai saber que quando ele usurpou a mulher do seu fiel soldado, e não satisfeito em usurpar a mulher do seu fiel soldado, colocou ele de fronte de batalha para morrer, para tentar apagar um dos seus malfeitos, mas foi descoberto, aleluia, glória a Jesus, pelo profeta Natã. Isso você se lembra, né? E ali Natã falou isso, glória a Jesus, que primeiro, o filho do adultério não ia sobreviver e a espada não sairia da casa de Davi, glória a Jesus. E ali, Salomão, ele, no meio dos seus irmãos, porque assim, pela genealogia, como é que eu vou dizer assim, pela primogenitura, primogênito é aquele que nasce primeiro. Então, por regra, por via de regra, ele tinha que reinar no lugar do seu pai, né? Haja visto o que aconteceu com Esaú e Jacó, né? Jacó, supostamente, né? Ali, Esaú supostamente nasceu primeiro e Jacó nasceu depois, não é mesmo? Então, pela regra ali, o Esaú ele tinha direito da primogenitura e Jacó era o segundo irmão a ser nascido, né? Então, o que ele fez? Ele comprou do seu irmão. Só para você entender a respeito do que é primogenitura. Louvado e exaltado seja o nome de Santo Jesus Cristo. E o que acontece? Salomão, né, na linha ali sucessória, não seria ele. Mas o mais interessante de tudo é que os seus irmãos não estavam habilitados para isso. Eles não estavam ali, ele não tinha a predisposição ou a vocação de fazer isso que Salomão fez. Sacrifício ao Senhor, era uma pessoa que andava nos caminhos do Senhor e por isso foi escolhido, né, até mesmo na frente do seu pai, para construir o templo. Deus não deixou Davi construir o templo. Tudo bem que Davi preparou tudo. Salomão ele só fez o sacrifício e sentou na cadeira no templo. Aleluia, glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de Santo Jesus Cristo, em nome de Jesus. E o que acontece, meus irmãos? Salomão, ele aqui ele faz esse sacrifício,
com o Senhor, nesse encontro, nesse primeiro encontro. O outro encontro vai falar lá no capítulo 9, aleluia, glória a Jesus. Esse foi o primeiro no capítulo 3, e aqui no capítulo 9, onde Deus faz, de 1 Reis também, faz aliança com Salomão. É o segundo encontro, já quando, louvado e exaltado seja o nome de Santo Jesus Cristo, termina a confecção do templo a qual o próprio Salomão construiu. Aleluia. Salomão, para que você possa entender melhor, ele viveu apenas 59 anos. Escreveu 3 livros, 3 livros da sua autoria. Primeiro, aleluia, glória a Jesus, Provérbios, Cantares de Salomão, e depois, no final da sua vida, Eclesiastes. Aleluia, glória a Jesus. Que ali ele fala uma frase emblemática. No capítulo 3, você entendeu que ele não pediu, tudo bem que ele tinha posse, seu pai era rei, mas o que a preocupação, tem muitas pessoas que vai olhar pelo financeiro, não, a preocupação de Salomão era fazer com que ele tivesse um reinado justo, íntegro, e que ele pudesse continuar ainda na presença do Senhor. Então ele podia muito bem pedir outras coisas, mas ele pediu sabedoria ao Senhor. Mas Deus, o que Deus fez? Deus, ele já era rico, Deus, ele aumentou muito mais, aleluia, o que Salomão já possuía. E como a Bíblia está dizendo aqui, antes de Salomão e depois dele, não teve rei mais rico que ele, e nem mais sábio. E esse homem termina a sua vida dizendo, aleluia, no capítulo 1 de Eclesiastes, que ele fala a respeito que ele pegou um tempo, para saber o que passa debaixo do sol, que o fardo que Deus coloca sobre os ombros dos homens. E o que ele descobre? Aleluia, glória a Jesus. Um homem que tinha tudo, mulheres, dinheiro, fortuna. Estimam-se, aleluia, que a fortuna de Salomão era como se fosse em torno de 3 trilhões de dólares. Você vai morrer, nascer, morrer de novo, vai vir a 3ª geração e esse dinheiro não vai acabar. Porque é um dinheiro, meus irmãos, que dinheiro, ele mesmo parado, ele rende. Você já viu isso? Se coloca, aleluia, no banco, uma bolsa de valor, você parado na tua casa com dinheiro desse, você sentado de braço cruzado, esse dinheiro não para de jorrar na tua conta. Então esse homem, ele teve tudo que o mundo procura. E termina a sua vida dizendo, tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Ah, mas é simples, pastor. Eu quero ver você ficar na maré de azar, duro, sem emprego. Irmãos, aqui é a fala da pessoa mais rica do mundo. Pensa numa pessoa que é rica. Sei lá, Elon Musk, pode ser ele. Então, é cafezinho, aleluia, glória a Jesus, para Salomão. Ele falou essa frase, que vai ficar, aleluia, glória a Jesus, no meu coração para sempre. O apóstolo Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, aleluia, glória a Jesus, é o suficiente. Você imagina, você tendo o que comer e o que vestir, é o suficiente. E essa analogia que o próprio Jesus faz. Não tem o lírio dos vales aí, o lírio do campo, são lindos, né? Maravilhoso. Olha os pássaros, que nem cegam, mas comem. Ou seja, Deus está dizendo, olha, os pássaros não plantam, mas eles comem. Olha os lírios, lindo, maravilhoso, igual você passa num jardim e admira, que coisa linda. Então, já o Senhor está dizendo assim, ó, aleluia, glória a Jesus. Está vendo? Se despreocupa. Vá, aleluia, glória a Jesus, naquilo que é pertinente, naquilo que é primazia. Busque primeiro o reino do céu e a justiça de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. E a Bíblia fala, louvado seja Deus, voltando aqui no capítulo 3, aleluia. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, e Lucas 12, aleluia, glória a Jesus, 34, quem lê, louvado seja Deus, essa passagem,
pensa que fala a respeito do financeiro. Não, fala a respeito de prioridade. Eu não sei, sinceramente, quais são as prioridades da sua vida. Será que você tem por primazia buscar a face do Senhor? Será que o que você tem de mais importante na tua vida, se eu perguntasse você o que é mais importante na tua vida, talvez algum falaria que fosse o carro, seria sua esposa, seria sua família. O que é o mais importante na tua vida? O que é mais importante para você? O que é mais importante? Sabe o que é mais importante para mim? Aquilo que o Senhor soprou na minha narina. Foi o fôlego de vida. E até hoje, aleluia, glória a Jesus, Ele perdura. Louvado seja Deus. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lembrar de quem me deu a vida. Glória a Jesus. Isso é primazia para mim. Louvado e exaltado seja o nome santo de Jesus Cristo. Então busco esse Deus como busco com água quando estou com sede. Porque nós almejamos voltar para um lugar da onde aquele que nos deu a vida está, de forma física. A Bíblia diz que nós contemplaremos Ele face a face. Aleluia, glória a Jesus. Por isso que o Senhor diz: buscai primeiro o reino do céu e a justiça de Deus, e as demais coisas. O que são as demais coisas? São o supérfluo. Eu aprendi essa palavra, nunca vou esquecer. Aleluia, glória a Jesus. Nunca vou esquecer. Ele falou para mim, foi a pastora Daniele: não, vamos comprar primeiro o grosso, depois o supérfluo. Eu falei: que supérfluo? Ah, tá. Supérfluo é um sabão em pó, é uma goiabada, uma sobremesa, um sorvete. Aleluia, glória a Jesus. Mas o grosso é o arroz, o feijão, o sal, o açúcar. Glória a Jesus. Fazendo essa analogia de coisa simplória, coisas muito triviais, mas Jesus, Ele é o grosso, Ele é o mais importante. Ele é aquilo que a palavra diz: busque primeiro o reino do céu e a justiça de Deus. Até a justiça dos homens é falha. Louvado e exaltado seja o nome santo de Jesus Cristo. Mas a justiça de Deus não falha jamais. Glória a Jesus. E Salomão, ele teve tudo que os olhos dele desejou ter. O ser humano, ele é assim, Ele monta, faz a obra na casa, chega no final do ano, eu vou fazer, vou mudar tudo, vou mudar do quarto para a sala para o quarto, da quarto para a cozinha, vou mudar. Vou tirar o porcelanato, vou botar outro, essa cor, não gostei. Nunca estamos satisfeitos com alguma coisa, ou melhor dizendo, com nada. Sabe por quê? Porque como o Tiago fala, nós pedimos muitas coisas, mas pedimos mal. Nós temos que pedir, aleluia, ao Senhor coisas que edificam, coisas que vão nos fortalecer, coisas que vão nos aproximar de Deus. E o que mais o ser humano tem pedido é coisa que afasta de Deus. E tem colocado o coração dele e dela nisso. Louvado seja Deus. E nesses versículos que eu falei, meus irmãos, Mateus 6, 21 e Lucas 12, 34, onde muitas pessoas pensam que quando Jesus fala, olha, buscai primeiro o reino do céu, a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, ou então fala, aleluia, glória a Jesus, de estabelecer prioridade, Nessa explicação fala assim, os versículos que você procura pois onde estiver o seu coração, o tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 21. Esta frase, frequentemente usada para refletir sobre prioridade e valores, também aparece em Lucas 12, 34. Em Mateus 6, 21, a frase completa porque onde estiver o vosso tesouro, esquece o financeiro, mas aquilo que você tem por prioridade, aquilo que você tem como mais rico na tua vida, mais importante, ali estará também o vosso coração. Essa passagem faz parte do Sermão do Monte, da montanha, onde Jesus fala
sobre como viver uma vida com prioridades espirituais. A ideia é que aquilo que valorizamos mais na vida, nosso tesouro, inevitavelmente influencia nossos sentimentos e ações, direcionando nosso coração para onde colocar a nossa atenção e energia. Em Lucas 12:34, a passagem é similar, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E aqui, Jesus usa a mesma ideia para exortar seus seguidores a não se preocuparem com bens materiais, mas buscar o reino de Deus. Aleluia, glória a Jesus. É legítimo, aleluia, glória a Jesus. Não é ilícito, aleluia, glória a Jesus. Às vezes, irmão, eu posso dizer que é até moral você buscar por outras coisas, mas Deus, Ele é Espírito, né, pastora? Importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em espírito e em verdade. Ele não está preocupado em se mostrar para você, aleluia, glória a Jesus, mas Ele se preocupa em fazer com que você venha sentir Ele. E sentir Deus, sentir Jesus é uma coisa muito particular de cada um. O culto aqui é racional, é coletivo, mas principalmente particular. Faça o teu culto, faça a tua doxologia, a sua expressão de louvor. Dê ao Senhor aquilo que é mais importante. Aqui você não está no Moriá, aqui você não está no Monte Sião, aqui você não está no Monte das Oliveiras, mas todas essas pessoas que foram para esse lugar e buscaram uma pessoa, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. Então faça a sua adoração. A Bíblia diz, Eclesiástico, aleluia, glória a Jesus, guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor. Que sejam poucas as suas palavras, porque Deus está no céu e nós estamos aqui na terra. Aleluia. Na mesma direção, a Bíblia diz, né? Pedi, dá-se-vos-á. Se você está vendo que Tiago, essas coisas supérfluas, desnecessária, secundária, é coisa que não edifica, você não está impedido de pedir algo que vai edificar a tua vida, que é uma vida espiritual, principalmente com Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. E termino como em 1 Reis capítulo 9, onde o Senhor, no término do templo, de todo holocausto, de toda, né, cerimônia ali, ele fala para Salomão: agora meus olhos estão abertos, meus ouvidos estão atentos, ó, à oração desse lugar. Ele faz uma promessa para Salomão, que se ele vivesse no estatuto, nos preceitos dele, ele não abandonaria, ele seria bem-aventurado, ele seria abençoado. Mas o que Salomão fez? Desviou o seu coração. Aleluia, glória a Jesus. Ainda é, porque isso é promessa de Deus, a pessoa mais sábia que a terra pôde ver. E foi promessa de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E morreu com pouca idade, dizendo: isso para mim e para você é como correr atrás do vento. Vaidade. Tudo é vaidade. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, que é para Ele. Paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Eu vou compartilhar com os irmãos. Lá em 1 Tessalonicenses 18, os versículos em diante. 4, no caso, né? 4:18. Amém? Vou estar lendo aqui, né? Para os irmãos quiserem procurar.
1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vos mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ele está aqui fazendo uma comparação. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aleluia, né? O Senhor fala aqui nessa passagem, né, que o dia do Senhor, sim, virá como ladrão. Aleluia, porque quem sabe a hora, né, irmãos? Aleluia. De que alguém vai vir e roubar, tirar algo de você. A gente não sabe. Mas o Senhor diz que os servos do Senhor, que guardam a palavra do Senhor, esse momento não vai vir de improviso. Porque nós já estamos previamente, aleluia, preparados, já é sabido pela amada igreja. Aleluia. E algo aqui muito peculiar nessa mensagem, onde fala assim, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O Senhor aqui nessa passagem está falando que vai chegar esse tempo. Vai chegar um tempo, aleluia, onde vai haver uma falsa paz e uma falsa segurança. E os habitantes aqui da terra, né, o homem, ele vai ter esse discernimento de declarar, de dizer, olha, nós estamos, né, num tempo bom, tem paz, tem segurança, aleluia. E cria ali, né, uma falsa sensação de paz, uma falsa sensação de segurança. Eu fiquei assim imaginando, né, quando a gente traz para nossos dias, imagina, igreja, se na terra estivéssemos vivendo esses dias, né, de uma falsa paz, uma falsa segurança. O homem ele ficaria muito acomodado, né? Nós veríamos, nossa, está tudo muito bom, está indo tudo muito bem, aleluia, e iria confundir ali as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o texto diz que vai ser nesse momento, nesse período, que vai vir grande igreja, destruição. O Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, quando ele estava explicando da sua vinda, ele fala assim, que virá uma tribulação tal, olha só, que nunca houve na terra, que nunca se ouviu. As pessoas vão passar por coisas, elas vão ver coisas acontecerem que elas nunca viram. Eu fiquei assim imaginando, é como se, né, as vidas das pessoas ficassem de ponta cabeça. E quando o Senhor fala, né, dessa tribulação tal, né, que virá sobre a terra, sobre essa terra que nós estamos vivendo, aleluia, glória a Deus, é para que nós venhamos, aleluia, nos prepararmos, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ali, né, pensando nessa passagem, eu lembrei lá quando o Senhor libertou, aleluia, os hebreus do Egito. O Senhor fez coisas ali, aleluia, que nunca ninguém viu. E o Senhor fala também que não se repetiu. As pragas, aleluia, as fontes das águas, né, se tornaram em sangue. Pragas de rã, pragas de gafanhoto, pragas de piolho, pragas de doenças.
A palavra do Senhor vos fala que o Senhor, né, deixou que o Egito ficasse 3 dias na escuridão. Por 3 dias o sol não iluminou aquela terra. Querido, é algo assim, né, que você fala, meu Deus, por quantos lugares havia sol, o sol brilhou, mas no Egito ali não. O Senhor vetou a luz do sol e eles ficaram. A palavra talvez fala que era uma escuridão tal que eles não podiam nem ver a sua mão. Eles não enxergavam nada. Era uma espessa escuridão. Tudo isso fez o Senhor. Agora imagine, queridos, quando vier essa tribulação que Jesus falou. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda fala mais na sua palavra, que vai se levantar, né, o filho da perdição. E ele fala que antes da vinda do Senhor, ele virá primeiro. E ele vai enganar, ele vai, né, ele vai ser como Deus. Ele vai agir como Deus, ele vai querer ser Deus. E Deus vai permitir tudo isso. E aqueles que vão ser enganados por esse falso Deus, aleluia, porque não creram na palavra do Senhor, porque não creram no Senhor. Tudo isso é pela permissão do Senhor. E a palavra do Senhor fala que Ele vai fazer sinais e prodígios que vai convencer. Eles vão ser convincentes. E o Senhor diz que Ele é o anticristo. Aleluia. Mas Ele fala, né, que muitos anticristos já têm se levantado. Já têm se levantado na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aqui fala, né, na palavra do Senhor diz que isso para nós não é novidade, não vai ser novidade. Aleluia. Por isso que a igreja, ela tem um compromisso, a responsabilidade de passar todos esses ensinamentos. Aleluia. Porque esses ensinamentos são o fim, são os últimos dias. Aleluia. Tem que ser conhecido, tem que ser sabido por nós. E a palavra vos fala que quem crer nessa promessa da salvação, assim como Ele é puro, nós também vamos nos purificar. Porque nós cremos nessa esperança, nós cremos nessa palavra. Aleluia. E o Senhor diz, né, lá em Apocalipse, né, lá já no fim, né? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, lá no 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, esse que nós contemplamos, aleluia, porque já o primeiro céu e a primeira terra, essa que nós estamos vivendo aqui, aleluia, passaram, e o mar já não existe mais. O Senhor vai criar, Ele vai fazer nova todas as coisas. Aleluia. E lá em Pedro, né, vem falando assim, acho que é a segunda carta de Pedro, fala assim, que o Senhor fará novos céus e nova terra, aonde se habita a justiça. Aleluia. Aqueles que estiverem com o Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que são do Senhor, nós vamos desfrutar, igreja, de uma terra governada por justiça, pela justiça e com a justiça. É um governo perfeito, ou seja, sem nenhuma iniquidade, sem nenhuma injustiça. O Senhor tem preparado, aleluia, para aqueles que creem no Senhor. Essa é a promessa que o Senhor nos fez. Por isso que Ele fala aqui, consolai-vos uns aos outros com essa promessa. Aleluia. Essa é a promessa que nós temos que ser consolados e consolar também os nossos irmãos. Irmãos, tudo aqui vai passar. Um dia vai se findar, vai passar céus e terra, como está aqui, porque Deus fará novos céus e terra serão feitos, então passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar, não vai passar.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor diz assim, né? Lá no 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor, que popularmente nós conhecemos como o inferno, que uma vez lançado lá, não tem mais como fugir, não tem como escapar e não tem como sair de lá. Aleluia, porque quando a palavra do Senhor diz que todos vamos ser julgados, louvado seja o nome do Senhor, e cada um vai receber segundo o que fez, segundo as suas obras. Isso também acontecerá também, igreja, com quem está dentro da casa do Senhor também. Também vai acontecer. Aqueles que estão dentro da casa do Senhor, né, vão passar por esse julgamento também, onde vão ser julgadas nossas obras. Aleluia. Se nós vivemos na verdade, se nós praticamos a verdade, se nós praticamos a mentira, se nós somos hipócritas. Aleluia, porque dentro da casa do Senhor, o Senhor fala, dentro da casa do Senhor tem o joio, tem o bode e tem aleluia, e tem as noivas nécias. Perdão, as virgens, aleluia, as noivas não é virgem, porque a noiva é uma só, né, em nome de Jesus. Estou aqui me corrigindo. As virgens, as 5 virgens nécias estão dentro da casa do Senhor. Então, muitos estão dentro da casa do Senhor, crendo, de verdade, isso é um fato, que vão entrar no céu. Estão crendo que vão entrar no céu. Praticando a iniquidade, mas estão acreditando que eu vou sim, eu pratico a iniquidade, eu vivo no pecado, mas eu vou entrar. Elas estão assim, porque o Senhor diz, aleluia, que eles vão interpelar o Senhor, vão falar assim, não, Senhor, mas nós expulsamos demônios em Teu nome, nós pregamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome. O Senhor vai dizer, o Senhor fala assim, eu vou falar claramente, vou falar abertamente, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E eu fiquei meditando nessas pessoas. Eu falei, Senhor, quando eles forem argumentar com o Senhor, eles não estão argumentando com um ser humano, não é com um homem, eles estão argumentando com Cristo. Eu falei, Senhor, se eles vão ter a cara de pau de argumentar com o próprio Senhor, o Rei da vida, o Rei eterno, aquele que conhece o meu teu coração, sem que eu e você fale nada, porque Ele sabe quem nós somos, ainda que eles sabem disso também, mas eles vão argumentar com o Senhor ainda, mas nós fizemos no teu nome. É assim que vão falar. Jesus fala na palavra dele lá em Mateus 7. Aleluia. Nós fizemos no teu nome. Eu fiz isso no teu nome. Eu ajudei fulano no teu nome. Enfim, vão argumentar com o Senhor. Aleluia. Eu falei, Senhor, se naquele grande dia, diante da tua face, Pai, eles vão ter a coragem de se dirigir ao Senhor assim, imagina aqui na terra comigo, contigo, irmãos, que não conhecemos o coração de ninguém. Aleluia. Eles batem no peito e falam, sou crente, mas não é crente nada, é um fingido, é um hipócrita, está dentro da igreja. Irmãos, infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fala, né? Naquele grande dia, é o Senhor que está falando isso, na sua palavra. Aquele grande dia, Ele fala, eu vou reunir as nações e vou separar. Olha só, Ele vai reunir, aleluia, todos que estão na casa do Senhor. E Ele vai separar. E Ele vai falar assim, bode para a esquerda, ovelha para a direita. Porque Ele sabe quem é bode, Ele sabe quem é ovelha. E aí nisso, né, você atualmente ainda vai mais longe, né? Eu falo, Senhor, e o que é pior, meu Deus, é que ainda tem, aleluia, ainda tem ovelha
tratando o bode como ovelha. Eu falei, ô Jesus, ovelha ungindo o bode como se fosse ovelha. Irmãos? Tá vendo ali as atitudes da pessoa. A pessoa nunca deixou a mentira, nunca deixou a hipocrisia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor já diz, né? Como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo: olha, Timóteo, você não unja ninguém de forma precipitada. Mas tem pessoas, líderes, que estão ungindo sem nem critério. Louvado seja o nome do céu. O Senhor Jesus fala, né? Como foi pregado, aleluia, no culto dos varões, né? Aleluia. Olha para os frutos. Mas as pessoas não estão olhando para os frutos, não, gente. Não estão nem aí para isso. Não estão olhando para os frutos. Se você examinar, se você olhar para os frutos, você vai saber que árvore é aquela. Porque se ela é boa, os frutos com certeza são bons. Mas se ela é má, os frutos são maus. Então, olha os frutos. Mas tem líderes que estão ignorando os frutos. Eu falo, Senhor, uma liderança que ignora os frutos, ignora o que o Senhor está falando, aleluia, ele se tornou arrogante, por isso que ele ignora. Aí ele faz como ele quer, ele faz do jeito que ele quer. Cada um vai prestar conta diante do Senhor. Amém, igreja? Por isso, minha oportunidade em nome de Jesus. Então você vai orar, você vai pedir a Deus, aleluia, glória a Jesus, e Ele, eu tenho certeza absoluta, vai derramar o favor dEle na sua vida, em nome de Jesus. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, permaneça com teu coração aberto, vamos falar com Deus nessa hora. Deus de amor, Deus de bondade, Pai, nesta hora, Senhor, Deus, rendemos graça, Pai, ao teu santo nome, ó Deus, por nos trazer até aqui, Senhor, e ouvirmos da tua palavra, Pai, aleluia, porque sabemos, ó Deus querido, que é sobre a tua palavra, Pai, que a nossa fé se fortalece, que é sobre a tua palavra, Espírito Santo de Deus, que nós somos libertos, ó Pai, aleluia, para andarmos em novidade de vida, Senhor, porque assim diz a tua palavra, Pai. Louvado seja Deus, aleluia, que eis que tudo se fez novo na nossa vida, Pai. Louvado seja Deus, e por isso, ó Pai, nós queremos te agradecer, aleluia, por ter falado aos nossos corações através da tua palavra, Espírito Santo. Senhor, eis aqui, Pai, o teu povo que entrou por essa porta, cada um com uma causa, com uma situação, Pai. Louvado e bendito é o teu nome. Deus, tu és poderoso para tocar, aleluia, tu és poderoso para mudar, para intervir, Pai, para providenciar aquilo que o teu povo precisa e necessita, porque a tua palavra diz que tu és o Senhor da nossa vida. Tu és, ó Pai, aleluia, aquele que nos salva, Pai, aleluia, do império das trevas, ó Deus, e nos traz para a tua maravilhosa luz. E a tua palavra também diz que tu és o nosso advogado. A tua palavra também diz, Pai, aleluia, que tu és o nosso ajudador. E por isso, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que tu entre com a tua ajuda nas áreas que cada um aqui precisa, que o Senhor entre com o seu favor, Pai, para jogar por terra os empecilhos, os impedimentos, que neste momento, ó Pai, o Senhor possa estar tocando na área da saúde, na área familiar, na área financeira, tocar nos sentimentos, nas emoções, que o Senhor venha, Pai, aleluia, renovar a mente, aleluia, dos teus filhos que entraram por essa porta, que o Senhor possa, Pai, estar trazendo a alegria do Espírito Santo a cada coração, Pai, reunido no teu nome nesta hora, que o Senhor venha, Pai, tocar do alto da cabeça de cada um aqui, Pai, e repreender todo o mal-estar, repreender, Pai querido, aleluia, Pai, tudo aquilo, Deus, que incomoda, tudo aquilo que desanima, tudo aquilo, ó Pai, que faz com que o teu povo venha retroceder. Em nome de Jesus, ó Pai, repreende, Jesus Cristo, aleluia, tudo aquilo que aflige a vida, Pai, daqueles que se encontram nessa noite, aleluia, com o coração aberto, aleluia, ligados, entendendo
a tua voz, ó Pai, neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, toma cada um nas tuas mãos. Vai de encontro ao lar, vai de encontro à casa, à família. Vai de encontro, Deus querido, aleluia, a residência de cada um, Pai. E faça a tua maravilhosa obra, aleluia, no meio da nossa parentela, no meio dos nossos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos levar, Senhor, para dentro da nossa casa as palavras de vida eterna. Que podemos, ó Pai, ter atitude de homens e de mulheres de Deus. Que possamos, Espírito Santo, revelar o Deus que Tu és, ó Pai. Aleluia, não na nossa boca, mas no nosso viver, no nosso comportamento. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus, toma nas Tuas mãos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus, área da saúde. Repreende as dores, repreende as enfermidades. Vai limpando, Deus querido, e vai restaurando a saúde de cada um, Pai. No nome de Jesus, toca, Deus querido, no sangue, toca nas artérias, vai tocando nos ossos, nas juntas, vai tocando, ó Pai, no coração, vai tocando em cada órgão, meu Senhor da glória, e dê saúde, toca no útero, Pai, vai repreendendo todo o fluxo, meu Pai amado, aleluia, de sangue, Pai, aleluia, vai repreendendo, Pai querido, aleluia, todas as dores, alojadas, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai repreendendo, Deus querido, todo o mal, vai tocando, Pai, repreendendo dor de cabeça, vai repreendendo, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, toda enfermidade, pois Tu és poderoso, Pai, para curar, Senhor, para restaurar, Pai, a nossa vida. Concede saúde, concede bom ânimo, concede alegria, concede, Pai querido, força ao Teu povo, Pai, aleluia, para estar firme na Tua presença, para estar te adorando, buscando a Tua face e se levantando, Senhor, diariamente, Pai, aleluia, para poder, Espírito Santo de Deus, proclamar as Suas boas novas de salvação, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu passo para os Teus cuidados o caderno de oração, cada pedido aqui, Senhor, colocado com fé. Espírito Santo, a Tua igreja tem se levantado para orar de madrugada, a Tua igreja tem se levantado para olhar na igreja, cada um aqui, Senhor, aleluia, tem colocado, Senhor, os joelhos no chão, para poder orar por vidas, pelas causas, aleluia, que se encontra nesse caderno, Espírito Santo, e nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, aleluia, nós cremos, ó Pai, que a mesma obra que o Senhor está fazendo na nossa vida, o Senhor há de fazer na vida desses que aqui se encontra, Pai, com o Seu nome escrito aqui, e nós cremos que o nome de cada um estará escrito no livro da vida, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém, e graças Aleluia. a Deus. Salve, irmão, mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Maravilha, glória a Deus. Feliz, irmãos, glória a Deus, de receber essa oportunidade de entrar por essa porta, glória a Deus, aleluia. E como diz a palavra do Senhor, né, que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, para que eles não possam ver, aleluia, né, o resplandecer desse evangelho que é verdadeiro, transformador, aleluia, que tira vidas do inferno. Louvado seja Deus, aleluia, para uma vida eterna com Cristo, aleluia. E a palavra do Senhor também diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, aleluia, mas é o poder de Deus para os salvos, aleluia. Nem todos dão crédito, né? Glória a Deus a essa palavra, e para muitos, aleluia, essa palavra é loucura, glória a Deus, porque eles não aceitam a verdade que liberta, eles não aceitam. Louvado seja Deus, né? E a palavra, ela é maravilhosa, porque vai falar que é loucura para os que perecem, glória a Deus, mas para os que entregaram a vida a Cristo, que estão perseverando na caminhada, é o poder de Deus, glória a Deus, em nome de Jesus. Eu vou deixar para a nossa meditação, aleluia, lá em Lucas capítulo de número 10, em nome de Jesus.
Amém? Meu óculos não estava ajudando muito não, mas vou... Diz assim, somente esse versículo, em nome de Jesus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Palavra de bênção, de vitória. Aleluia. Como eu me antecipei dizendo aqui, que essa palavra, louvado seja Deus, é loucura para muitos. Mas para aqueles que já foram salvos, estão firmes, se firmando a cada dia, é o poder de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. E você vê aqui nesse texto, Jesus aqui não proibindo, mas alertando. Aleluia. Né? Nos serviços domésticos de uma casa. Louvado seja Deus, né? E que você não se apegue só nisso, porque tem muitas outras coisas que nos distraem. Muitas outras coisas que faz, aleluia, a presença de Deus, louvado seja Deus, ficar distante, né? E acumular coisas que vai nos estressar, nos assoberbar, nos entristecer, né? Então você vê aqui nesse texto que Jesus, ele não vai proibir Marta de realizar os seus afazeres. Louvado seja Deus. Ele vai dizer para ela que ela andava distraído em muitos serviços. Louvado seja Deus. E aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã, ela vai fazer ali um relato, uma reclamação. Aí Jesus aqui vai, louvado seja Deus, ali, aleluia, dá um diagnóstico para ela. Que ela se encontrava distraída, ansiosa, afadigada com muitas coisas. E que naquele momento, aleluia, era um momento oportuno dela se servir da presença de Jesus. Louvado seja Deus. Então você vê aqui que Marta estava muito bem intencionada em realizar os seus afazeres. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela estava perdendo a oportunidade de ouvir Jesus. Aleluia. Ela estava perdendo a oportunidade, glória ao nome do Senhor, de estar na presença do Pai. Aleluia. E aprender do Senhor, da boca de Deus, aquilo que Ele tinha a ensinar naquele momento. E Maria, sua irmã, estava fazendo isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Jesus vai nos fazer um alerta para os dias de hoje. Louvado seja Deus. Não que você deixe de fazer o que é o teu compromisso, a tua obrigação, aleluia, mas que você possa, aleluia, saber ter ação e devoção ao Senhor. Entendeu? Se organize em nome de Jesus. Aleluia. Se organize para que você possa não desperdiçar o tempo que Deus te dá de estar ali nos pés de Jesus, aprendendo do Senhor. Porque Jesus vai dizer que a irmã dela escolheu a boa parte. Essa palavra não é desconhecida. Ela é muito conhecida, mas é muito necessária, aleluia, ser lida, pregada, porque o povo se encontra assim, distraído, né? Assoberbado, afadigado, com muitas coisas. Louvado seja Deus. Você vê que Jesus vai falar assim para ela, com muitas coisas. Aleluia, ele não vai falar só do serviço doméstico, com muitas coisas. Louvado seja Deus, né? Aleluia, mas uma só é necessária. Aleluia. E vemos nos dias de hoje que essa uma coisa só é necessária, tem sido desperdiçado por muitos. Aleluia. Hoje é um sacrifício vir para a igreja. Hoje é um sacrifício ficar até o final do culto. Hoje é um sacrifício, irmão, sacrifício até de levantar o povo. Levanta, irmão, vamos orar. Hoje está difícil, irmãos. Aleluia. Eu até entendo o pregador que fica, dá glória, porque o povo não dá. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje eu entendo o pregador que fica, aleluia, não só trazendo a mensagem, aleluia, mas fica fazer o povo se mover, se mover, se mover. Eu entendo, irmãos. Aleluia. Mas tem hora que tem que deixar o povo se mover sozinho. Aleluia. Porque é cansativo para a gente. Aleluia.
É cansativo e favorável, né? Porque quando a gente faz no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, a gente é fortalecido. Aleluia, pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Jesus, ele não vai proibir. Glória a Deus, ele vai alertar, sabe? E é isso que ele tem feito, irmãos. Ele tem feito isso na nossa vida. Pode ser uma coisa muito simples, né? Aleluia, esse texto. Louvado seja Deus. Mas é o nosso cotidiano. Muitas das vezes, irmão, nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Aleluia, a gente não tira um tempinho para o Senhor. Louvado seja Deus. A gente até arruma tempo. Eu não tenho tempo para isso, mas arruma tempo e faz. Aleluia, mas quando se diz, aleluia, de devoção, dedicação a Deus, aleluia, de adoração ao Senhor, de fidelidade ao Senhor, de obediência ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não vê isso acontecendo, mas que isso aconteça na sua e na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Então Jesus, ele não vai só atribuir ao serviço doméstico, mas aqui Jesus vai falar, aleluia, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Louvado seja Deus. Ela estava bem intencionada, mas estava cansada, preocupada, ansiosa, aleluia, com muitas coisas. E distraída, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, se agraciar com essa palavra. Aleluia. E nunca deixe de se servir da presença de Deus. Porque também tem aqueles que estão na casa do Senhor, mas estão distraídos com o pensamento. Só Deus sabe. Às vezes até no relógio, né? Fica olhando o relógio, olhando o celular, as notificações dentro da igreja, só Jesus na causa. E Jesus falando, Jesus se revelando, Jesus se apresentando, Jesus presente no ambiente que a pessoa está, e a pessoa está desperdiçando, porque está distraído com alguma coisa. Amém? E o sono, tem o sono também que distrai, né? O sono físico. Glória a Deus, que só Jesus para tratar de nós. Amém, meus irmãos?